Eu queria agradecer desde já a participação dos irmãos, dos amigos que estão nos assistindo pela internet, e você que está assistindo pela primeira vez, que você fique conosco, não só hoje, mas assine o nosso canal aí, fique conosco para cultuar ao nosso Deus, não só hoje, mas sempre, né? Nós estamos agora cultuando ao nosso Deus através da internet, e desde já queria pedir para os irmãos também que compartilhem esse vídeo, compartilhe essa mensagem, com certeza vai abençoar muita gente que necessita realmente da palavra de Deus, assim como nós, né? Cada dia mais devemos nos alimentar da palavra de Deus. Gostaria também de compartilhar com os irmãos, já dando início ao nosso culto, né? Um texto que se encontra lá em Gênesis, capítulo 1 e o versículo 5. Esse texto está relacionado ao tempo, né? Nós sabemos que nosso Deus é um Deus que Ele não está no nosso tempo, né? Ele está fora do nosso tempo, mas Ele é o Deus do tempo, o Deus que criou o tempo. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos esse texto e também fazer uma reflexão a respeito desse texto. Gênesis capítulo 1, versículo 5, diz assim: E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Deus também, aqui nesse texto, o versículo 14 do capítulo 1, mostra para a gente, se revela para nós como sendo o Deus que criou tudo, o Deus que criou todas as coisas, o Deus também que criou o tempo. Deus é o Deus, né, que está em todos os lugares. E o versículo 14 diz assim: E disse Deus: haja luz na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e seja eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Então, o que esse texto está querendo nos dizer, né? Que aqui Deus se revela a nós como sendo Deus que está no controle de tudo, né? Do tempo, das horas, dos dias. Mais um texto para a gente entrar realmente na meditação dessa palavra a respeito do tempo. O capítulo 12 é um texto que os irmãos conhecem bastante. E o versículo 2 diz assim, Gênesis capítulo 12, versículo 2: Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aqui nós vimos que Deus fez uma promessa para Abraão, e só que ele não falou o tempo, não falou a hora, não falou o dia. Pensando nos nossos dias de hoje, nós muitas vezes queremos que Deus faça algo para nós hoje, ontem, né? Então a gente quer que Deus faça algo para nós o mais rápido possível. E nós sabemos, né, da história de Abraão, como Deus trabalhou com Abraão, né, quando ele deu essa palavra para Abraão, e depois de muito tempo Deus realmente cumpriu a promessa a Abraão. E nós, como filhos de Deus, nós temos dificuldade, né, como seres humanos, nós temos dificuldade de lidar com essa questão do tempo. E qual é o tempo de Deus? Nós sabemos que Deus tem o tempo dele para cada um de nós. O tempo da nossa existência, o tempo, né, da nossa vida aqui na Terra. E qual que é o tempo de Deus para nós? E o que Deus está dizendo para você fazer hoje, ontem ou agora? Nós sabemos que Deus tem algumas coisas que Ele nos fala para a gente fazer hoje, como por exemplo, um pedido de perdão, como por exemplo, se voltar para Deus, reconhecer Jesus como Senhor Salvador. Tem coisas que tem que ser feito hoje, não dá para deixar para amanhã e nem para depois. E pensando no que Deus, né, trabalhou na vida de Abraão, Deus também quer trabalhar conosco também. Ele quer que nós, primeiramente, façamos como Abraão, para estarmos conectados com a vontade de Deus e o tempo de Deus, temos que, primeiramente, obedecer à vontade de Deus, obedecer aquilo que Ele nos diz através da Sua palavra. E nós vamos orar agora, vamos colocar diante de Deus o nosso culto que nós estamos oferecendo a Ele, que nós possamos fazer como Abraão, obedecer ao chamado de Deus e não se preocupar com o tempo. Deus, Ele está no controle de tudo. Muitas vezes nós queremos que Deus faça algo para nós hoje,
né, durante alguns meses eu, né, tive uma experiência com Deus nesse sentido, de querer que Deus resolva tudo, né, hoje, agora, ontem, e Deus tem o tempo dele, tem a hora dele, e assim como Deus trabalhou na vida de Abraão, né, Deus também quer trabalhar na minha vida e na sua vida, para que nós possamos, primeiramente, obedecer ao nosso Deus, para que nós realmente estejamos conectados com a vontade dele nas nossas vidas. Oremos. Pai querido, mais uma vez, ó Pai, estamos diante de Ti, ó Pai, nessa noite, ó Deus, para colocar diante de Ti, ó Pai, o nosso desejo, ó Deus, de adorar ao Senhor, de engrandecer Teu santo e excelso nome, ó Pai, para que o Senhor venha fazer a Tua vontade, ó Pai, nas nossas vidas, no Teu tempo, ó Pai, na Tua hora, ó Deus, e que nós possamos, ó Deus, descansar em Ti, ó Pai, que é o que muitas vezes nós necessitamos, ó Pai, de confiar em Ti, de confiar na Tua vontade para as nossas vidas, ó Pai, e que nós possamos realmente descansar em Ti, possamos crer no Senhor, que o Senhor é o Deus Criador, o Deus que está, o Deus acima de tudo, ó Pai. O Senhor é um Deus que está cuidando de cada um de nós e que nós possamos descansar em Ti, ó Pai, que nós possamos estar agora em espírito e em verdade para adorar e engrandecer o Teu nome, ó Pai, neste momento, ó Pai. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Vamos agora mais uma vez louvar a nosso Deus, vamos engrandecer o nosso Deus. A Ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com o saltério e instrumento de 10 cordas, Te cantarei louvores. Que nós possamos cantar ao nosso Deus. Não precisa ser um cântico novo, não precisa ser algo novo ao nosso Deus, mas que nós possamos estar com o nosso desejo, né, de louvar a nosso Deus, meditando na letra, meditando naquilo que você está cantando. Vamos engrandecer o nosso Deus cantando com esses louvores. Tua
olho para a cruz e para a cruz eu vou, no seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Irmãos, agora vamos clamar a nosso Deus, vamos colocar diante de Deus os nossos pedidos, a gratidão que cada um de nós devemos ter e que você possa colocar aí no nosso chat, possa colocar no WhatsApp da igreja, para que a igreja possa ter ciência, né, que nós possamos orar, não só hoje, mas durante a semana, pelos motivos de oração dos irmãos. Então vamos orar ao nosso Deus. Antes quero compartilhar um texto com os irmãos. O salmista diz assim no Salmo 28, versículo 2.
ele diz assim: ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o teu santo oráculo. Que nós possamos realmente colocar diante de Deus e descansar, né? Clamar a esse Deus que está atento à nossa oração, está atento a receber os nossos clamores, na gratidão do nosso coração. Eu vou convidar o nosso irmão André, que vai dirigir esse momento e vai elevar ao nosso Deus o motivo dos irmãos. Vamos orar e entregar nosso clamor ao Senhor. Ó Pai, nós te louvamos porque o Senhor é Deus eterno, é Deus poderoso e soberano e está atento a todas as situações, que enfrentamos, ó Pai. Obrigado porque podemos confiar que o Senhor tem o melhor para cada um de nós, porque o Senhor é amor e garante que está zelando pelos teus filhos. E nós queremos entregar aqui, ó Deus, esses motivos de oração, tanto de saúde, por nossos amigos, nossos conhecidos, que o Senhor continue, ó Deus, a operar milagres e a glorificar o teu nome através dessas tuas obras que temos pedido, ó Deus, que o Senhor realize nessas vidas. E também queremos nos alegrar, ó Pai, porque já temos visto tantas respostas do Senhor, surpreendendo os médicos pela recuperação de pessoas pelas quais temos orado. Nós te louvamos pela recuperação da irmã Beth, que essa recuperação inclusive também surpreendeu aos médicos. E nós te louvamos e nos alegramos, ó Pai, por ver como o Senhor tem zelado por nós. Sabemos que muitos dos nossos pedidos receberão uma resposta diferente do que ansiamos, mas pedimos que o Senhor também guarde os nossos corações em confiança inabalável, Pai, de que o Senhor está no controle, de que o Senhor está fazendo a Tua boa, perfeita e agradável vontade nas nossas vidas. E também nós sabemos que a Tua vontade é perfeita, é boa e agradável, Deus, e que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. E por isso clamamos, ó Pai, entregamos o nosso clamor ao Senhor, pedindo o Teu auxílio, conforme cada um está apresentando diante de Ti agora, ó Deus. Nós oramos assim, agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Mês de maio nós comemoramos o mês da família e é um tempo muito especial para que a gente possa refletir um pouquinho a respeito
da nossa família, do projeto que Deus tem para nós, filhos dele, como partes de uma família que teme ao Senhor. E hoje nós vamos estar vendo um pouquinho a respeito de evidências do poder de Deus na família. Quando nós olhamos para a história da nossa família ou a história das famílias, nós vamos ver que todas elas são marcadas por acontecimento, por coisas que ocorrem na vida da família, no relacionamento das pessoas que fazem parte dessa família. E essas coisas que acontecem acabam deixando marcas, e muitas dessas marcas podem se tornar evidências do poder de Deus dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, através do quê? Da ação especial do Espírito Santo de Deus dentro da nossa vida. Aí, às vezes, esses acontecimentos e essas marcas, elas não vão simplesmente se tornar cicatrizes que às vezes são inflamadas, que às vezes fazem com que doa quando nós voltamos a nossa mente ao passado ou àqueles acontecimentos, mas nós vamos conseguir enxergar as marcas e as evidências do poder de Deus dentro da nossa vida. É assim que o Senhor nos dá a oportunidade de vivermos como família do Senhor. Tem muita gente que às vezes tem vergonha do passado, vergonha de olhar para trás daquelas coisas que aconteceram. Uma das coisas que eu gosto muito de dizer é que nós não temos que ter vergonha do nosso passado, muito pelo contrário. Nós vamos estar aprendendo com aquilo que ficou para trás, para que a nossa vida se manifeste plenamente à vontade de Deus e nós possamos viver o melhor daquilo que Deus tem para nós. Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, a palavra de Deus vai dizer: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. É isso mesmo, nós cremos que Deus age em toda e qualquer circunstância para o nosso bem, para o bem daqueles que o amam, até mesmo as cicatrizes dolorosas, às vezes de desentendimento, de marcas do pecado dentro da nossa vida. Por isso que ao olharmos para o passado, nós temos que olhar como se fosse um retrovisor. Nós temos que bater o olho no retrovisor, mas nós temos sempre que estar com o nosso olhar adiante, no para-brisa, para que a gente não venha perder o controle da direção da nossa história, né? E isso vai fazer com que a gente tenha aprendizados pessoais para a nossa vida, mas aprendizados também dentro do seio da nossa família, para aquilo que Deus deseja que nós experimentemos. Por exemplo, uma pessoa que às vezes é marcada por assédio, por um abuso muito forte, abuso emocional, às vezes traz cicatrizes na alma, pessoas que às vezes são abusadas sexualmente, trazem dentro da sua vida marcas muito difíceis do pecado, mas Deus, o Senhor, através daquilo que Cristo fez, pode nos proporcionar a cicatriz de tal forma para esse passado que o poder de Deus se manifeste e a gente possa ter a nossa vida completamente restaurada para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, mesmo no meio de tanta dor, mesmo no meio de tanta ferida. O Senhor deseja agir para que aquelas cicatrizes não voltem mais a doer, mas elas sejam plenamente curadas e restaurada por causa daquilo que Cristo fez. É o Espírito Santo de Deus que vão deixar dentro da nossa vida essas evidências do poder de Deus, essas marcas vindas dos altos céus. Por isso que eu chamo de evidências do poder de Deus, que é o fruto do Espírito Santo do Senhor. A sua família foi marcada com as evidências do poder de Deus ou está apenas com as cicatrizes do pecado? Como que você vê a sua vida? Como você se enxerga no espelho quando você se vê? Será que às vezes a influência do teu passado tem impedido você de enxergar quem você realmente é diante de Deus? Eu queria que você acompanhasse esse vídeo e de alguma forma deixasse o Senhor falar ao teu coração. I'm a forensic artist. Worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2011. I showed up to a place I'd never been, and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us. Tell me about your hair
I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, especially when I smile. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? Kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes. So here we are. This is the sketch that you helped me create, and that's a sketch that somebody described of you. So yeah, that's... She looks closed off and fatter, sadder too. The second one looks more open, friendly, and happy. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like. Às vezes, as cicatrizes do nosso passado nos impedem de enxergar quem verdadeiramente somos. Nós somos filhos amados do Senhor, que Ele deseja que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade dEle para a nossa vida. Deus, Ele nos olha como um papai querido que deseja que nós experimentemos tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Por isso que nesta manhã você vai ser desafiado a encontrar essas evidências do poder de Deus na sua história, onde você passou talvez por momentos difíceis, mas que Deus deseja transformar tudo isso em honra e glória para o nome dEle. É assim que a palavra de Deus diz. E lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículo 17, a palavra de Deus vai dizer: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Isso só é possível quando as famílias começam a experimentar uma vida com Deus, mas vivendo novidade de vida, permitindo que Deus haja no seio dessa família, no núcleo dessa família, permitindo que o Espírito Santo de Deus envolva o nosso coração. E isso nos leve a nos relacionarmos com as pessoas de dentro da nossa casa de um jeito que vai abençoar e glorificar o nome de Deus. Tenho uma pergunta para você: como vai a sua família? Quais são os desafios que Deus tem para vocês como família? O desafio que Deus tem para nós é uma vida cheia do Espírito Santo de Deus no lar e não apenas na igreja. Deus não deseja se manifestar na nossa vida apenas quando nós estamos frequentando ou participando de um culto. Deus deseja que nós experimentemos o melhor de Deus em todo o tempo. Deus deseja que nós aprendamos a valorizar as pessoas que existem dentro da nossa casa, para que o primeiro núcleo discipular, que é a nossa casa, possa experimentar as evidências do poder de Deus e a ação especial do Senhor dentro da nossa vida.
Lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 16, a palavra de Deus vai dizer: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito Santo, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já o adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esse texto de Gálatas, ele vai apresentar duas listas para nós: as obras da carne e o fruto do Espírito. A palavra de Deus, lá no capítulo 5, verso 16, diz: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. O que esse texto está dizendo é que à medida que nós nos enchemos da presença de Deus e buscamos mais do Senhor, a nossa vida, o nosso coração, ele vai estar menos suscetível àquilo que são ataques do inimigo, às vezes, manifestos no nosso desejo da nossa própria carne. Por isso que a palavra de Deus diz: olha, à medida que vocês viverem através do Espírito Santo de Deus, vocês de modo algum irão satisfazer os desejos da carne. A palavra de Deus começa a tratar aqui de coisas que são motivadas com a nossa forma de viver, com o nosso jeito de agir. O Espírito Santo de Deus, ele tem alguns papéis especiais dentro da nossa vida, e o primeiro deles é convencer do pecado, da justiça e do juízo. É esse Espírito Santo que vai revelar a nós os momentos que nós estamos vivendo de um jeito que não agrada a Deus e dizendo: olha, não vá por aí que não vai acabar bem. Uma outra forma, um outro papel dele é lembrar das coisas que Jesus nos ensinou. Sempre o Espírito Santo de Deus vai trazer à nossa mente, no momento oportuno, as oportunidades que nós temos daqueles ensinamentos vindo dos altos céus. E o desejo do coração de Deus, através do Espírito Santo do Senhor, é nos guiar para toda a verdade. Por isso que quando nós olhamos para a lista das obras da carne, são coisas que nós precisamos evitar, lutar contra com todas as forças que temos. Afinal de contas, as obras da carne são marcas do pecado e devemos evitar nas nossas famílias. Agora, quando nós olhamos para outra lista de frutos do Espírito Santo, esses são marcas e evidências que nós precisamos buscar para a nossa vida e para a vida da nossa família. Afinal de contas, o fruto do Espírito Santo são marcas que nós devemos buscar para dentro das nossas famílias. É isso que Deus deseja. Deus deseja agir na nossa vida com o fruto do Espírito através de dentro da nossa casa, no relacionamento doméstico. O que é isso? Como pode ser feito isso? Como Deus pode agir no mais íntimo da nossa família, fazendo com que a lista de fruto do Espírito se manifeste na nossa vida, no jeito de falar, no jeito de tratar, nas atitudes que nós temos que ter uns para com os outros. E de repente nós estamos construindo evidências do poder de Deus e da manifestação do Espírito Santo de Deus dentro da nossa casa. Versículo 22, a palavra de Deus vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você consegue identificar essas coisas dentro da sua vida pessoal? Você consegue identificar o quanto você tem lutado para que a manifestação do Espírito Santo de Deus esteja presente dentro da sua vida? E mudando essa pergunta um pouquinho, você consegue identificar os frutos do Espírito Santo de Deus dentro da sua família? Meus irmãos, nós ouvimos muito falar nos dias de hoje, né? Que a família está sendo atacada, que a família está sendo destruída por causa de tudo aquilo que o inimigo tem feito. Eu e você, nós somos papéis
nós temos papéis importantíssimos para que a marca da família e evidência do poder de Deus possa se manifestar totalmente contrária àquilo que as pessoas dos dias de hoje têm dito. Agora, se eu e você, nós não agirmos intencionalmente para que a nossa família se torne uma família tão forte e guiada pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos estar permitindo que ataques do lado de fora, do nosso inimigo, do inimigo das nossas almas, alcance a nossa casa. E de repente nós estamos abrindo um corredor, portas dentro da nossa família para que o que aconteça não seja a vontade de Deus, mas a vontade do inimigo das nossas almas, que tem por objetivo roubar, matar e destruir. Por isso é coisa muito séria. Quando nós percebemos o tamanho da batalha espiritual em que vivemos, quando nós falamos da nossa família, nós temos que intencionalmente começar a guerrear para que a vontade de Deus e os planos do Senhor se cumpram da melhor maneira dentro da nossa casa. É isso que o Senhor deseja que nós façamos. Sabe qual é a diferença entre obras e frutos, quando nós falamos obras da carne e frutos do Espírito? Obras é reflexo da realidade humana sem Deus. Já o fruto é parte de um todo dado por Deus. Um é baseado simplesmente no desejo humano, na ira humana, do jeito de viver que é dominado pelo coração humano. Já o fruto não é vindo dos altos céus, é dado pelo próprio Deus para que nós vivamos em novidade de vida em todo o tempo e possamos abençoar a nossa casa com as atitudes que o próprio Deus vem dar na nossa vida. Por isso que o fruto do Espírito Santo é amor. Quem não gosta de demonstrar amor e de se sentir amado? É alegria, é paz, um ambiente onde você percebe o agir de Deus, porque o Senhor tem se manifestado no nosso coração, no nosso jeito de pensar e no nosso jeito de agir. Amabilidade, sensibilidade vinda dos altos céus, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E o texto termina dizendo que contra essas coisas não há lei. Romanos 12, 21, a palavra de Deus vai dizer: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Esse é um versículo que vai tratar diretamente a respeito de mansidão na nossa vida, onde nós venhamos a permitir que o Espírito Santo de Deus nos ajude a não tratar mal as pessoas que estão do nosso lado ou com intenção de maldade dentro do nosso coração. E um outro fruto que é de fundamental importância na vida de qualquer filho de Deus e discípulo do Senhor Jesus é o domínio próprio. Provérbios 25, 28, a palavra de Deus vai dizer: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Meus irmãos, como é a sua vida e as suas atitudes diante do domínio próprio? Você tem conseguido, às vezes, controlar a intensidade, às vezes, da sua ira, a intensidade, às vezes, do seu gênio forte, para que as pessoas possam perceber o agir de Deus através da sua vida, mesmo nos momentos mais difíceis que você precisa encarar? Um dos maiores desafios que temos é nós identificarmos as evidências do poder de Deus dentro da nossa casa, no núcleo da nossa família. A palavra de Deus começa a trazer algumas advertências do Senhor, 3 advertências do Senhor para manifestar o fruto do Espírito Santo de Deus dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, nos relacionamentos que estão perto de nós. E a primeira advertência que ele traz é não entristecer o Espírito Santo de Deus com pecados de ação, fazendo o mal que Deus não deseja que façamos. Isso só é possível quando nós controlamos, às vezes, a nossa impulsividade, nós permitimos que o Espírito Santo de Deus controle a nossa mente, a nossa atitude e os desejos que temos, às vezes, de agir segundo a nossa própria carne.
Não entristecer o Espírito Santo de Deus implica em nós nos submetermos à vontade de Deus e com um coração sincero no desejo de fazer aquilo que é vontade de Deus na nossa vida. E nós começamos a evitar o erro para que a vontade de Deus se manifeste dentro da nossa vida e na nossa história. Romanos capítulo 7, versículo 19 diz: pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Aqui é manifesto entre o desejo de fazer o que é correto e às vezes a prática daquilo que nós fazemos quando somos levados simplesmente pelas nossas emoções. E quando nós agimos diretamente com o jeito que nós achamos que devemos agir, buscando os nossos próprios interesses e os nossos próprios direitos, nós corremos o risco de entristecermos o Espírito Santo de Deus que habita em nós, impedindo que Ele tome conta da nossa vida e haja através da nossa história. A segunda advertência é que nós não devemos apagar o Espírito Santo de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses 5,19, o texto diz exatamente isso: não apaguem o Espírito Santo. Isso acontece às vezes por pecados de omissão, de deixar de fazer o bem que Deus deseja que nós façamos. Quando isso acontece na vida do discípulo de Jesus, nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus, nós estamos apagando o Espírito Santo de Deus, impedindo que o Senhor tome conta da nossa vida em toda e qualquer situação. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17, a palavra de Deus vai dizer: pensem nistos, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Quando nós sabemos aquilo que precisamos fazer e não fazemos, nós estamos impedindo que a vontade de Deus se manifeste na nossa vida. E isso acontece às vezes quando o nosso coração está triste, quando o nosso coração está irado, quando as coisas não estão acontecendo muito do jeito que a gente queria. Nós nos deixamos levar às vezes por sentimentos humanos que vão fazer com que o Espírito Santo de Deus seja apagado na nossa vida. E de repente a nossa natureza humana começa a crescer. E isso faz com que o Espírito Santo de Deus ele vá se apagando na nossa história, sendo que a vontade de Deus, aquilo que o Senhor deseja, é totalmente oposto. É que o enchimento do Espírito Santo no nosso coração esteja tão evidente que o lugar que vai sobrar para o resto da nossa vida são os detalhes, são as quedas e os tropeços, e não a regra de erros dentro da nossa vida. E a terceira advertência que a palavra de Deus nos traz é quando nós impedimos que a nossa vida seja cheia do Espírito Santo de Deus e nós não entregamos a Deus o controle da nossa vida. Isso acontece às vezes por nós acharmos que nós já sabemos tudo o que nós precisamos para que a gente viva a nossa vida de um jeito que nós achamos que é melhor. Só que a palavra de Deus começa a dizer o tempo todo que o melhor jeito que existe para a nossa vida e para a nossa história é o jeito de Deus. É a vontade desse Senhor. Por isso, à medida que nós permitimos que o fruto do Espírito Santo de Deus se torne marcas da evidência do poder do Senhor na nossa vida, nós vamos ter condições de experimentar na nossa história e trazer isso para a história da nossa família. Essas marcas, essas evidências que vão glorificar o nome de Deus. A palavra de Deus, em alguns versículos de Provérbios, vai dizer: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Sabe qual é o desafio da nossa vida? Nos submetermos integralmente sempre àquilo que o Senhor deseja que nós estejamos vivendo. É esse o desejo do Senhor, que a gente possa experimentar na vida pessoal e diante de Deus essas evidências que vão trazer alegria para a nossa vida e vai fazer com que nós nos esvaziemos de nós mesmos, para que a presença de Cristo e o Senhor Jesus, Ele cresça dentro da nossa vida, Ele cresça dentro das nossas atitudes.
Qual é o toque do Espírito Santo de Deus dentro do teu coração? Será que ao acompanhar uma mensagem numa manhã como essa, o Espírito Santo de Deus está começando a mostrar, a revelar que existem atitudes dentro do coração que precisam ser deixadas de lado? Talvez existem práticas que começam a ser evidentes que precisam ser praticadas, coisas que precisam ressuscitar no jeito de viver e de conviver dentro da sua família. Talvez o que nós devemos evitar que as obras da carne têm sido muito fortes dentro da tua casa. Mas hoje o que o Senhor está dizendo é que é hora de rejeitar, de tirar isso de dentro de casa, para permitir que o Espírito Santo de Deus, ele possa agir de uma maneira em que controle o nosso jeito de viver, o nosso jeito de agir, para que o Espírito Santo de Deus, ele se manifeste com evidências desse poder dentro da nossa história. Como encher o nosso lar das evidências do poder de Deus? Permitindo que o Espírito Santo de Deus nos envolva e nós venhamos a aprender, a confiar que Deus tem o melhor para a nossa vida. E isso acontece quando eu e você aprendemos todos os dias a crucificar a nossa velha natureza humana com suas paixões e desejos, e nós permitimos que Cristo nasça dentro do nosso coração. E nós começamos a viver pelo Espírito Santo de Deus e andar também pelo Espírito Santo de Deus. E nós estamos nos submetendo ao controle pleno da vontade de Deus através do Espírito Santo dentro da nossa vida. Eu tenho alguns desafios para você nessa manhã, para que você possa permitir que esse Senhor tome conta, continue a tomar conta de áreas da sua vida que talvez tenham sido ignoradas no decorrer da sua história. E isso vai levar você a experimentar mais de Deus e a sua família vai começar a experimentar também essas evidências do poder do Espírito Santo de Deus dentro da tua casa. E o primeiro desafio que eu tenho é para que você intencionalmente não entristeça o Espírito Santo de Deus na sua vida familiar. Sabe como? Você evitando ao máximo o pecado, a dor, as feridas, as machucaduras emocionais dentro da tua casa. E assim você vai encher cada vez mais a sua vida e a vida da tua família com o fruto do Espírito Santo de Deus, e vocês vão começar a desfrutar do amor, da paz, da alegria, da bondade, da mansidão, de todo aquele fruto do Espírito vindo dos altos céus. E consequentemente nós não vamos dar brecha para que o Espírito Santo de Deus seja apagado na nossa vida e na vida da nossa família. E de repente nós estamos vivenciando, experimentando um mover do Espírito Santo de Deus no nosso jeito de viver, e isso vai espalhar de acordo com aquilo que Deus deseja usar a nossa vida, porque as pessoas vão perceber que existe algo de diferente na nossa vida e na história da nossa família, e essa diferença é a evidência do poder do Espírito Santo de Deus. E nós vamos começar a viver um enchimento desse Espírito no nosso lar, na nossa casa, no nosso jeito de viver, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Sabe o que acontece na vida de um discípulo de Jesus quando ele decide, quando ele escolhe se submeter à vontade do Espírito Santo de Deus dentro da vida dele? Ele começa a ter as cicatrizes da sua alma, geradas pelo passado, a serem completamente restauradas. E de repente aquela cicatriz, ela não vai mais trazer dor, porque ela foi curada pela presença do doce Espírito Santo de Deus. E isso para de interferir no jeito que nós temos, muitas vezes, de olhar para nós mesmos. E às vezes, quando nós olhamos para dentro da nossa história, nós só conseguimos enxergar cicatrizes e marcas doloridas.
O que o Senhor deseja é que nessa manhã nós escolhamos viver do jeito que Deus deseja, para que essas marcas doloridas, dolorosas, se tornem em evidências do poder de Deus, de que sim, nós vivenciamos experiências doloridas e dolorosas, mas que Deus deseja transformar isso para a glória do Senhor. Sabe por quê? Porque talvez existam pessoas que passaram pelo mesmo que você tem passado ou que já passou, e o Senhor deseja forjar o seu caráter de tal forma para que você se torne instrumento poderoso de Deus através da sua vida e na vida da sua família. Você aceita o desafio de se tornar este homem e essa mulher de Deus como um agente intencional de transformação de vidas para a glória do Senhor Jesus? Agora, talvez você que acompanha essa mensagem, você tenha ouvido falar de um Deus que pode mudar aquelas coisas que ficaram para trás, o nosso jeito de enxergar essas coisas. Mas para isso, para que você experimente isso, você precisa tomar o primeiro grande passo da sua vida. E sabe qual é? Entregar completamente a sua história nas mãos desse Senhor Jesus, para que Ele haja de uma forma muito especial e você permita que esse Espírito Santo de Deus, juntamente com esse fruto do Espírito, comece a envolver o seu coração e o seu jeito de viver. Aí todas aquelas obras da carne, aquelas coisas ruins que machucam, que trazem feridas, que separam, começam a se dissipar, para que o Espírito Santo de Deus, através do fruto, comece a envolver a nossa vida. Você deseja mais da presença de Deus na sua vida? Você quer fazer uma oração entregando a sua vida para o Senhor Jesus? Então feche os teus olhos e ore assim comigo. Senhor Jesus, eu oro, Deus, reconhecendo que sou pecador, e eu peço que o Senhor Jesus me envolva com o teu amor. Eu reconheço que Jesus morreu por mim e eu desejo abandonar o meu jeito velho de viver, agindo de acordo com a minha vontade, para que a vontade do Senhor se manifeste na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Quando nós oramos ou fazemos uma oração desse jeito, é o primeiro passo que nós damos para que o Espírito Santo de Deus comece a tomar conta da nossa vida e a encher o nosso coração com a presença e com o fruto do Espírito Santo de Deus na nossa história. Se você fez essa oração, coloca no chat, peça ajuda aqui. Se você conhece alguém que te enviou o link, manda uma mensagem para essa pessoa dizendo: olha, eu fiz uma oração entregando a minha vida para Jesus porque eu quero viver de um jeito diferente, sentindo o fruto do Espírito, paz, amor, alegria, benignidade, bondade dentro da minha vida e na vida da minha família. E essa pessoa vai ser um instrumento de Deus que vai agir através da sua vida, usado pelo Senhor para essa decisão que você tomou. E o desejo do meu coração é que neste dia você comece a experimentar ainda mais das evidências do poder do Espírito Santo dentro do teu coração e na vida da tua família. Que Deus o abençoe e que essa palavra permaneça viva na tua mente e no teu coração, em nome de Jesus. Toda crise
Mais uma vez eu gostaria de agradecer os irmãos, agradecer você que esteve pela primeira vez assistindo o nosso culto no canal da Igreja Batista Prudentina. Foi um prazer ter você aqui conosco, que cada um de vocês possa, durante a semana, refletir nessa mensagem, refletir nessa palavra que Deus colocou no coração do servo dele para trazer a nós, que nós possamos realmente pôr em prática aquilo que Deus tem nos colocado nessa noite. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse dia, por essa semana que está iniciando, por essa palavra maravilhosa que Deus nos trouxe nessa noite. Oremos. Pai querido, mais uma vez, ó Pai, quero te agradecer, ó Pai, por esse privilégio, ó Deus, que o Senhor nos dá de estar cultuando ao Senhor, ó Pai, através, ó Deus, dos recursos que o Senhor tem nos dado, ó Pai. E agora em especial quero te agradecer por essa palavra, ó Deus, que o Senhor colocou nos nossos corações através do teu servo, ó Pai, e que o Senhor venha durante a semana, Pai, nos incomodar, venha realmente falar aos nossos corações, ó Deus, para que nós possamos pôr em prática aquilo que nós aprendemos nessa noite, ó Pai. E essa é a nossa oração. Nós somos gratos a Deus por esse momento maravilhoso, por esse privilégio que o Senhor nos dá, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.